Olá! Já no fim do mês de novembro, né, que é quando justamente a gente se prepara para as festividades de fim de ano, uma tragédia nos desconcertou. Começamos dezembro, né, sabendo dessa informação que o avião que levava a seleção da Chapecoense, técnicos, jornalistas e a tripulação despencou perto de Medellín. Mais de 70 pessoas morreram. Um time no auge, vidas inteiras pela frente. O país ficou de luto sem entender direito a interrupção dessas vidas. Mas quantos de nós também não passaram por outras tragédias pessoais? Uma morte, um acidente, uma frustração de planos. Como então superar tudo isso? A psicóloga Gláucia Rezende Tavares, em parceria com o médico Eduardo Carlos Tavares, publica um livro E a Vida Continua, que é fruto das experiências que eles colecionaram à frente da rede de apoio a perdas irreparáveis. E aí eles vão dividir um pouquinho com a gente dessas orientações, dessas experiências. Muito bem-vindos e muito obrigada por participar com a gente do programa Opinião Minas e falar desse trabalho. Eu queria fazer um resgate da história de vocês à frente da rede de apoio a perdas irreparáveis. Eu queria saber como é que essa história começou e vocês são os fundadores da rede, né? E esse trabalho é tão legal. Vamos lá. É legal e impactante. Exatamente. Né? A rede começou, então, há 18 anos, 6 meses depois da morte da nossa filha. Na época, ela, então, também com 18 anos. Então, esse ano, a gente está celebrando esse tempo que igualou e agora passou a ter mais tempo de distância física dela e o nascimento, então, aí, a celebração da maioridade dessa rede, que começou, então, aqui conosco, Belo Horizonte, e expandiu aí para várias unidades. Doutora Eduarda, às vezes é muito difícil, né, a gente lidar com um problema que é nosso e vocês não só transmutaram essa dor, como transformaram ela numa rede de apoio a pessoas que passaram por algo parecido. É muito generoso da parte de vocês, mas é um processo muito complicado também, né? Sim, na verdade, ele é generoso, mas aí, quando a gente pensou e mudou, a gente estava pensando também na gente. Né? Como tem, quando aconteceu o fato, a gente estava assim, meio perdido. E como a Gláucia gosta de falar, a gente resolveu procurar a nossa turma. Olha que legal. Então, baseado aí nos Alcoólicos Anônimos, né? Exatamente nesses grupos de apoio, a gente procurou. Eu fui para a internet, procurei algum grupo de apoios a enlutados. Entendi. E na época, 18 anos atrás, nós não conseguimos encontrar ninguém. Então, nós tomamos essa decisão, né? Que Gláucia, vamos montar, ela brinca, eu falei com ela, olha, eu não sei o que vai dar isso, mas nós vamos estar juntos. E nesses 18 anos, porque eu acredito que há 18 anos vocês começaram isso, foram pioneiros, né, nesse auxílio a essas pessoas. Quantas histórias também devem ter chegado à porta de vocês? Assim, como é que foi esse acompanhamento? Porque, felizmente, vocês têm um know-how que é técnico. Gláucia é psicóloga, Eduardo é médico, e isso ajudou muito, né? Então facilitou muitas coisas, ou não? Eu estou enganada? Acho que sim. Mas, por outro lado, eu acho que uma das questões importantes, porque culturalmente a mulher pode expressar a dor, pode falar, tem apoio, né? E ao homem é muito cobrado a história de que vai trabalhar, fica duro, né? E eu vejo que o grupo... A gente mata o homem assim, né, Gláucia? Especialmente não só o homem, como o casal e a família, porque passa-se também a estabelecer essa disputa. Então, a mulher é que sente dor, o homem não sente, né? Então, a ideia do grupo que... me lembrando de Dalai Lama, quando ele dizia da gente ser generosamente egoísta, né? De fato, buscando o nosso amparo e abrindo para o bem-estar também coletivo, mas especialmente de um trabalho como casal e a autorização de ter outros homens, né? E não eram homens quaisquer, era um homem médico, macho, grande, né? Que de alguma forma convidava outros homens, outros pais, outros viúvos que estivessem conosco. A gente sente essa dificuldade, até recentemente a gente recebeu um médico, também um colega seu, para falar do Novembro Azul. E essa questão da nossa cultura é uma das que mais pega pesado nessa coisa, essa dificuldade que a gente tem de abraçar e chamar os homens para cuidar da sua saúde e falar dos seus sentimentos. Você que está lidando com isso muito assim, Eduardo, como é que você sente? Os homens têm uma casca grossa mesmo ou não? Tá fácil até de rompê-la, de tanta coisa que eles estão carregando e precisando de compartilhar. Como você disse, eu acho que isso é mais um estigma do que uma realidade. Não é uma coisa da sociedade Eu, por mesmo, exemplo, né? realmente sou muito sensível, né? Então, nas reuniões, com muita facilidade, eu expresso o choro.
inclusive no primeiro livro, que nós já lançamos, o Luta a Luta, né? Isso. No primeiro livro, o meu capítulo chama Lágrimas e Solidariedade, porque é muito importante isso, a gente saber expressar, e o choro, muitas vezes, ele é terapêutico. Claro. Né? Então, a gente tem colocado essa abertura e chamado, então, que os homens também possam expressar sentimento. Você é médico, pode falar melhor do que ninguém. Doutora Glaucia, minha psicóloga. Eu tive meu pai, infelizmente ele faleceu, vítima de câncer. E a gente costumava falar, papai era uma pessoa que não gostava muito de falar dos seus sentimentos. E aí a gente brincava que, às vezes, o câncer não é só uma questão biológica ou genética, ele também tem uma questão comportamental. Os homens hoje, devido a essa pressão, eles podem desenvolver doenças, inclusive, justamente pelo fato de não falarem dos seus sentimentos? Com certeza. A gente hoje está muito bem esclarecido esse envolvimento, essa parceria psicossomática, né? A parte espiritual, psíquica, com a parte orgânica. Inclusive, eu tenho um outro projeto, que é o projeto atualmente chamado PUC da Alegria, mostrando que muitas vezes o humor, né? Aquelas coisas do palhaço que a gente até vê na televisão, tem filme do Patch Adams. Isso também é muito importante, faz diferença. E hoje já existe uma especialidade, a psiconeurobiologia, ou seja, onde a neurologia, principalmente o sistema imunitário, tudo isso é de alguma forma influenciado pela emoção. Então é muito importante que você saiba expressar essa emoção para que ela realmente não faça distúrbios internos. Né? E tecnicamente a gente chama até de conspiração do silêncio, que é isso, né? É essa blindagem e que é em nome de não pesar e sobrecarregar o outro lado. Mas os dois lados perdem a grande oportunidade de troca de intimidade. É verdade. Né? O Glaucia, e agora voltando no nosso olhar assim para o coletivo, nós estamos vivendo um fim de ano, um fim de 2016, de uma consternação coletiva, uma tragédia, um país que é apaixonado por futebol, não consegue ainda digerir toda essa questão do time da Chapecoense, dos jornalistas, da tripulação, enfim. O que essas tragédias coletivas ensinam para a gente no campo da psicologia? Eu acho que vários aprendizados. Primeiro isso, né? Tem esse impacto. E é um impacto devastador, sim. Claro. É algo que fica. E eu acho que especialmente essa época do ano e tal, né? A partir daí, esperar um pouco a coisa aquietar para ter esse tempo de poder digerir. Entendi. Né? Especialmente as pessoas falarem, tem muito perigo das pessoas virem com certezas e imposições. Fique bem, não fale, né? Muda de assunto, né? Não vamos falar disso, vamos fazer de conta. Quer dizer, isso é algo que é muito pesado. Por outro lado, ficar também exclusivamente em torno do tema é algo também que é muito pesado. Então, entre essas duas possibilidades, ter esse tempo com tranquilidade para que isso possa... Agora o movimento requer calma no meio desta condição. Requer silêncio, requer reflexão. Eu digo muitas vezes que a questão da terminalidade, ela nos coloca diante de 3 instâncias. Sim. Do silêncio, dessa situação realmente da imprevisibilidade, do mistério. A gente não está no controle. Né? Não temos, né? Temos essa ilusão. Então tem silêncio, tem mistério e tem um vazio. Então agora é lidar com isso. Né? Numa cultura que valoriza tanta pressa, o sucesso, as conquistas, a vida também requer pausa. Agora o tempo é pausa. Né? Não temos certezas, né? E diante disso a gente pode sim construir sonhos, sem garantias. Claro. A gente teve recentemente, eu queria saber o que a gente pode aprender com o apoio às famílias das vítimas da Boate Kiss, que foi um outro também fenômeno coletivo, uma tragédia que marcou muito o país e deixou muitos ensinamentos. Vocês que têm todo esse know-how, essa experiência, como é que vocês viram aquela situação ali, o apoio às famílias? Porque eu achei tão bonito quando várias faculdades na área, que têm alunos da área de psicologia, criaram uma rede de apoio àquelas famílias ali para não deixar o pessoal desamparado. É isso mesmo? A gente tem que ir com calma, porque essas coisas muito sensacionalistas, eu me lembro aí do Design de Mariana, né? Também. Como que também o ser humano é capaz de aproveitar, de certa forma, uma situação dessa para outras promoções, né? Então, requer calma e que não adianta apenas as pessoas se disporem.
precisa de um treinamento, de um trabalho para poder ter calma. Não é simples. Entendi. Né? Então, porque não é uma situação que ela apenas cuidar do outro. Aquela situação a gente também está mobilizado. Né? E isso não é o problema. O problema é o que a gente faz com essa mobilização. Né? Então, tem dor sim, a vida nos frustra sim, né? Isso faz parte. Tem também bem-estar, e é por isso que a vida continua. Né? Mas de que maneira que a gente pode ir? De fato, celebrando esse momento. Né? Então, essa grande mobilização, ela tem uma força, claro, mas a gente precisa de ter qualidade de assistência, porque senão isso pode tumultuar mais. Essa questão da superação e de que a vida continua está no livro de vocês, mas eu vou deixar essa conversa para o próximo bloco. Vamos dar uma pausinha? Então, a gente vai para um rápido intervalo, a gente volta já. Estamos de volta e nossa conversa hoje é com a psicóloga Gláucia Rezende Tavares e o médico Eduardo Carlos Tavares. A gente está falando sobre superação de perdas e traumas e também do novo livro dos dois, que é o E a Vida Continua. A gente estava falando dessas tragédias, do primeiro momento, como é que a gente lida com essas tragédias, mas a vida continua. O tema do livro de vocês não poderia ser mais apropriado. A vida continua e a gente supera, ou a vida continua, mas a questão continua com a gente também, não é uma questão de superação? Explica para mim. A gente fala que a gente não supera, a gente tem que elaborar essa perda, elaborar esse sentimento. Existem duas situações que não devem estar presentes o tempo todo. Primeiro é você fingir que não aconteceu, não, finge, faz de conta, muda de assunto. Isso é muito angustiante. Porque numa hora, no seu solidão, essa coisa vai bater na sua cabeça, né, doutor Eduardo? E o outro é exatamente você esquecer do resto da vida e ficar só vivendo aquilo. Né? Então, por exemplo, na época que Camille morreu, eu estava pensando em fazer meu doutorado e tal. A primeira ideia que eu tive foi de largar tudo, de abandonar. A vida perdeu o sentido. Então, claro que daquele trauma. Mas depois eu falo sempre o seguinte, eu não posso colocar na conta da minha filha o meu fracasso. Então eu falei, não, eu não posso, estaria hoje dizendo para você que, olha, eu ia fazer, eu ia, mas eu não fiz porque minha filha morreu. Ou seja, estava culpabilizando a ela pelo meu fracasso. Então eu acho que é muito importante que realmente a gente retome e a vida continua, apesar da perda. Esse é um discernimento incrível que vocês tiveram. E foram, eu posso até dizer espiritualmente falando, abençoados. Né, com esse discernimento, mas e as pessoas que realmente não conseguem fazer essa transição? Elas realmente acreditam que aquele episódio, aquela perda, acabou com a vida dela. E ela está tão envolvida na sua tristeza que ela não dá conta nem de pedir ajuda. Como é que a gente faz com isso? Como é que a gente resgata essa pessoa? E é muito curioso isso, né? Aonde a gente apega, fixa, segura, porque a vida movimenta, sim, né? A gente nega exatamente esse movimento, né? Então, de que forma? E é curioso porque muitas vezes as pessoas desenvolvem a ideia de que se elas prosseguirem, se elas conseguirem se reinventar, reanimar, restaurar, então o prefixo R ele está muito presente, né? É como se isso fosse uma deslealdade à memória do ente querido. Olha, né? Ele se sente culpado então, como que eu posso? Continuando. Né? Como é que pode? Então, poder também entender que dói sim, e só dói porque o convívio foi muito bom, né? Muito bom. E que uma forma até de valorizar e validar esse convívio é pela gratidão. Inclusive imaginar isso. Será que esse ente querido, essa pessoa que não está mais fisicamente, mas tão dentro, tão próxima, torceria, gostaria, se sentiria bem de que fato a vida fosse uma desistência? Como que a gente pode prestar homenagem? Né? E uma das formas é essa. Eu me lembro a ocasião que eu estava com o Eduardo, a gente indo para a reunião do AP, e eu dizer, nossa, eu estou feliz. Eu mesmo me assustei, né? Claro que eu não gostaria absolutamente de estar nesse movimento e nesse caminho. Eu preferia outra coisa. Mudou. Né? Mas uma vez que esse fato aconteceu, a questão nossa é o que a gente faz com esse fato. Isso. Vamos nos apegar, vamos resistir, vamos brigar e entrar realmente em litígio, ou vamos abrir para colaborar? E eu acho que a primeira grande colaboração
nossa como casal, que sempre fomos grandes parceiros, e esse foi um desafio, Claro, porque claro, essa é são uma muitas situação, coisas. né? A minha dor diante da do Eduardo, ela ficava aumentada, e a dele também, né? Então, como que a gente também se reinventou? E a partir daí, essa abertura, sim, para incluir outras pessoas. Muito bom. Da diferença dos livros, porque o livro vai ser lançado no dia 15 de dezembro, Isso. né? A gente está antecipando essa conversa justamente para as pessoas que estão vivendo isso, tentando entender, porque eu converso com muitas pessoas que, na minha cabeça, época de Natal é uma época de alegria, mas não é para todo mundo, não. E a gente tem, inclusive, um número até maior de suicídios justamente nessa época do ano. Talvez pela pressão, né? Você pode explicar melhor do que eu, de que todo mundo tem que estar feliz e necessariamente nem todo mundo está feliz ou está passando por um momento de alegria. E é muito importante a gente já preparar essas pessoas e falar: você não está sozinho. E as pessoas não precisam estar sozinhas. A própria rede, o livro mesmo pode ajudar. E eu queria saber o que no livro E a Vida Continua traz de diferente, de elementos novos do Luto à Vida, que foi o primeiro livro que vocês lançaram juntos. Do Luto à Luta. Do Luto à né? Luta, perdão. O Luto à Luta, ele foi, então, escrito numa situação muito mais próxima dessa perda. Sim. Né? Então, ele foi escrito há 14 anos. Durante esses 14 anos, muita estrada foi construída assim. Né? E a gente vive, quando você diz da alegria, é uma condição de que, ilusoriamente, construímos a noção de que a alegria não pode ter tristeza. E essa é uma grande ilusão, é um equívoco. Né? A vida tem alegria, sim, mas ela também tem tristeza. E para a tristeza, e eu acho que esse livro traz isso, 3 elementos. A capacidade de a gente admitir que temos tristeza, Claro. temos perdas. E não tem problema nenhum. Isso existe, né? Não há possibilidade da gente ir contra essa condição da vida e do real. E nem de achar né? que a vida é perfeita também, igual Não, tá no a vida Facebook, não é né? perfeita. Nas Não, redes sociais. Né? Não é, né? Agora, ao lado da tristeza, é possível sim ter humildade e humor. Claro. Né? Para poder lidar. Então, acho que o livro ele vem, de alguma maneira, trazendo isso. Tem temas que são tristes, mas não é uma tristeza que impossibilita também conectar a alegria. O Eduardo, quando os homens que conversam com você, esses que têm mais, né, dificuldade de falar dos seus sentimentos, qual que é a maior bronca deles, assim, nessa sensação? É da culpa de continuar sendo feliz depois da perda, de romper esse laço de um sofrimento muito estendido? Ou é mesmo de falar dos seus sentimentos? O que o homem tem mais dificuldade na superação da crise? Eu acho que é um pouquinho de cada coisa, né? Porque, por exemplo, nós mesmos, a gente já comentou, né? A gente se surpreendeu, a primeira gargalhada que Vocês até nós se demos, assustaram. mas nós estamos rindo. Não podemos rir, nós perdemos uma filha. E, na verdade, não tem nada a ver, né? A gente tem, como a Glaucia disse, tristeza e alegria são versos da mesma moeda. A gente faz parte. E o problema de expressar o sentimento também eu acho importante, porque a gente fica, geralmente os homens têm essa tendência, não, eu tenho que ser mais forte. Então, uma preocupação minha, não, eu tenho que ser forte para poder apoiar a Glaucia. Mas, pelo contrário, o que a gente sentiu, o que a gente aprendeu nesses anos, é que a dor compartilhada, ela é menor. É verdade. Vocês ainda transformaram isso numa rede de apoio, em 2 livros importantes. Quem precisa ler esse livro? Só as pessoas que passaram por um trauma? Claro. E o que é trauma, né? Até para a gente entender o que é trauma. Para cada um é de um tamanho, né? né? E o que é o impacto? Quer dizer, desafios, dores, frustração, são condições da vida, quem não as tem. Até às vezes não precisa ser uma morte, um desemprego. Você está 20 anos numa empresa e é demitido de uma hora para outra sem a mínima explicação. E eu digo muito que quem na vida não sabe fazer luto, vive muito mal. E que eu não restringo o luto exclusivamente à morte de ente querido. Isso, mas claro. luto como a capacidade de poder elaborar e fazer escolhas e renúncias. O tempo inteiro a gente precisa de priorizar. E também precisamos, em nome de priorizar, e nesse momento nós estamos priorizando estar aqui e, naturalmente, abrimos mão, né, de uma série de outras coisas. Quer dizer, então, como que a gente pode qualificar essa presença? Isso é fazer trabalho de luto. E como que culturalmente, até o termo luto, ele vem muito associado a uma noção de morbidez, de peso. Não, né? na Índia mesmo, culturalmente, o luto é uma coisa horrorosa. A pessoa realmente ela é obrigada socialmente a se isolar. E a gente não vive uma cultura assim. Então, por que a gente reproduz isso, né?
E que a tal história, quer dizer, tem esse momento do ensimesmar, em que os poetas chamam de ensimesmar, e que é muito válido, né? Mas é mais uma vez isso que o Eduardo está dizendo. O grande risco de adotar uma posição única, ou se fechar, ou se abrir de uma maneira excessiva. Absurda, né? Excessiva. Quer dizer, a vida está na moderação, entre uma coisa e outra, né? Assim como o Eduardo está dizendo do ser forte, quer dizer, eu só vou admitir o que eu sou forte, também reconhecendo as minhas fragilidades. As minhas fraquezas, óbvio, né? Você não todos precisa nós. nem ficar o tempo todo falando daquela perda que você teve, o samba de uma nota só. Quem me ensinou isso, inclusive, foi o Eduardo aqui no intervalo. E nem também fingindo que não está acontecendo nada e guardando esse negócio dentro de você. Mas você falou um negócio muito interessante, o Glaucio, que eu vejo que hoje nós estamos numa geração, em outras oportunidades nós conversamos com colegas de vocês, que nós estamos criando aí uns adolescentes, umas crianças que não sabem lidar com traumas, nem com frustrações. Isso é muito perigoso também, porque a vida, em algum momento, vai nos frustrar dessa forma, né? Eu queria que vocês falassem um pouquinho disso. Porque tá todo mundo tão protegendo, assim, não deixa ele ficar triste, nem nada. Isso eu tenho, é interessante, né? Como pediatra, eu falo muito, a gente deveria ter uma educação para a morte. Né? Quando eu me lembro de quando eu era criança... Mas tem muita mãe que vai ficar brava. Como eu vou falar com meu filho de 5 anos de idade, de mas morte? eu acho que é importante. Por exemplo, para minhas clientes eu falava, olha, geralmente a primeira vez que a criança tem contato com a morte é com a morte do avô, que é uma pessoa que ele ama. É verdade. Né? Então, para ele o sofrimento é muito maior. Então, por que não já ir falar, olha, isso é uma coisa que existe, né? Por exemplo, se morre um vizinho que ele não tem tanta intimidade, não tem tanta essa ligação, leva no velório, por que não? Para ele saber que aquilo existe. E não que ele tenha o primeiro contato, né? Exatamente com uma pessoa que o sofrimento muito maior. Então é importante, a gente fizemos uma pesquisa uma vez sobre como que trata da morte. Recentemente agora, um caso de uma criança que teve leucemia e morreu, que bonito que fizeram na escola. Até para mim foi uma surpresa, uma cliente minha que me contou isso, que na escola eles fizeram, eu tenho uma carta de um professor muito bonita, que eles de alguma forma preparam as crianças para receber. Que bom, né? Então isso eu acho que é muito importante. Você falou uma coisa que eu acho muito importante aí, quando você diz que nós não temos controle sobre o que nos acontece. Sim. Eu sempre falo isso, principalmente que eu também sou professor, né, para os meus alunos da medicina. Nós não somos responsáveis pelo que nos acontece, claro, mas nós somos inteiramente responsáveis de como nós vamos reagir àquilo que nos acontece. E nos preparar para diferentes questões, exatamente, né? Como que você vai agir é uma responsabilidade sua. E outra coisa muito importante, não existe receitinha de bolo. Não adianta você falar, não, faz isso porque eu fiz e deu certo. Para cada um, ele vai ter que escolher qual que é a atividade, qual que é a atitude, como ele vai reagir, que seja melhor para ele. E para a gente finalizar, quem está nos assistindo deve falar assim, então como que eu não consegui um amparo aqui dentro de casa, as pessoas não estão me entendendo direito, não estão entendendo a minha dor, como é que eles podem entrar em contato com vocês pela rede de apoio? A rede tem um site que é o www.redeap.org. API, né? É o AP, que quer dizer apoio a perdas irreparáveis. Né? Então, .com.br. Né? E tem o Facebook também, né? O Facebook de apoio a perdas irreparáveis. Né? E tem o telefone também de contato. Muito bom, que aí qualquer pessoa pode procurar vocês, pode receber esse apoio e orientação. Aqui em Belo Horizonte a gente tem 2 unidades, temos várias unidades no interior de Minas, unidades em Vitória, em Nova York. E tem então uma expansão. Bem capilarizados, parabéns, que bom saber, porque a gente precisa. Foi uma ampliação, né? Isso aqui que eu falei, além das nossas expectativas. Nós pensamos em formar um grupo, de repente isso capilarizou e se estendeu. E eu queria também deixar que vocês fizessem um convite para a participação das pessoas no lançamento do livro, certo. E a vida continua com vocês. Tudo bem. Esse livro, então, a gente está celebrando essa maioridade aí desse período, né, desse tempo, assegurando isso, essa educação para a vida, e a vida continua assim, né? Continua com essa disposição de que a gente tem dor, tem frustração, isso faz parte, mas é um grande convite para que a gente possa nos colocar como aprendizes, com humildade e
construir. Com certeza, né? esses R's aí. Os R's. Eduardo e Glaucio, muito obrigada por compartilhar com a gente de forma tão sensível a perda de vocês, essa transmutação aí num trabalho incrível. Eu agradeço muito o trabalho de importância social. Parabéns pelo trabalho. Estamos juntos no lançamento, então. Muito obrigada. Nós é que agradecemos a oportunidade. Que bom. Um abraço. Bom, gente, então essa edição do Opinião Minas se despede por aqui. A gente se vê no próximo programa. Até lá.